Estamos no dia 6 de fevereiro de 2019. Uma saudação especial ao doutor, mestre, né, doutor Juarez José Almonte. Mas antes de a gente conseguir, na verdade, começar as perguntas, né, eu gostaria para o senhor entender a qualificação. Porque o senhor começa com geologia, né, depois vem o estudo para a geografia, depois vem um mestrado, né, para engenharia civil. Queria que o senhor falasse desse começo, o geólogo, né, e para o pessoal entender o conhecimento, né, que o senhor foi armazenando e buscando, e está buscando todo dia, toda hora. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar com vocês novamente e falando em assuntos tão relevantes para a sociedade atual. Eu fui graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o mestrado em Geografia e o doutorado em Engenharia Civil aqui na Federal de Florianópolis. O senhor pertence também, o senhor viaja muito pelo mundo, né? A gente já fez algumas entrevistas, algumas imagens maravilhosas, né, que o senhor pôde me ceder ao longo desses bate-papos que a gente vem fazendo no dia a dia através do Canal X anterior e hoje com o Canal 24 Horas, né? O senhor também tem vamos assim dizer, um contato e participa também de um grupo de pessoas, estudiosos, né, com relação ao meio ambiente, ao aquecimento global, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Bem, veja, eu trabalho com duas grandes áreas, a de recuperação e restauração ambiental, e até o final do ano vamos estar publicando um livro sobre a teoria do caos e um novo modelo de restauração ambiental que vai ser lançado no Brasil e em Portugal, e também com as mudanças climáticas, mais especificamente sobre o paleoclima, que é o clima de milhões de anos atrás, para entender as mudanças climáticas atuais. Essas duas grandes áreas é que estão me envolvendo mais hoje, tanto na academia, onde eu leciono como voluntário, né, no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da FURB, assim como quando eu estou aí prestando serviço como voluntário para a Defesa Civil e vários órgãos aí do Estado. Nós temos vários grupos que estão trabalhando essa questão das mudanças climáticas e também o problema de restauração e recuperação de áreas degradadas, e aí inclui as barragens, inclusive, que talvez a gente tenha a oportunidade hoje de comentar rapidamente essa questão para a nossa região. Esse contato também, só para concluir o seu raciocínio, o senhor também tem uma ligação, eu lembro algumas visitas que o senhor fez na Europa, inclusive estando em alguns países, né? E é justamente com o estudo da ação climática também, né? Porque isso é uma coisa importante, pessoal, esse calor, né? O calor da Terra, né? Envolvendo uma preocupação também, né? Eu tenho dito que eu não posso e não devo e não quero falar de coisas que eu não vi, vivenciei e estudei. Não falo por terceiros. Por isso nós fizemos 3 grandes documentários, um no Alasca, outro na Antártida, em 2013, quando foi o maior degelo do milênio, já comprovado por pesquisas científicas e publicados na Austrália, e na Groenlândia, que mais recentemente estivemos fazendo um documentário, inclusive cuja algumas imagens, uma entrevista está saindo, eu ainda não vi, em nível nacional na GNT. Bom, esses dados todos que nós levantamos permitiu-nos fazer inúmeras palestras, artigos e livros que estamos publicando com grupos tanto no Brasil como também em Portugal e no Marrocos, em Agadir, quando estivemos fazendo palestra naquela região. Quando em uma das nossas entrevistas, né, o senhor falou, o senhor veja que todo mundo está nos vendo, nos ouvindo, assustar, ninguém está assustando nada, nós estamos falando aqui, a discussão é se levar a informação, e a informação adequada. Final do século, nós vamos ter uma elevação do mar realmente, de 1 metro, a previsão é essa, pode chegar a 1 metro, o mar aqui pertinho da nós, aqui em Balneário, nas praias aqui, poderá, em virtude do degelo, do aquecimento, chegar realmente nesse nível de aumentar o nível do mar em 1 metro? Olha, eu tive oportunidade de já encerrar 2 das pesquisas
em nível de mestrado e doutorado, utilizando os dados do painel intergovernamental das mudanças climáticas e utilizando para mapeamento do impacto da elevação do nível do mar, mapeamentos de alta precisão, de centímetros, tanto para a região de Joinville, como Navegantes, Itajaí. Agora estamos fazendo uma terceira pesquisa para a região do município de Itapema. E os resultados, devo confessar, são muito preocupantes. O IPCC prevê uma elevação do nível do mar de até 98 centímetros se nós conseguíssemos estancar as emissões dos gases de efeito estufa. Mas não só não estamos conseguindo estancar as emissões dos gases de efeito estufa, que é o CO2, o óxido nitroso, o metano, e vai por aí afora, outros gases. Como também estamos aumentando. Inclusive agora, recentemente, a semana passada, saiu mais uma pesquisa internacional em que na região da Índia e da China, onde está o Himalaia, a continuar a tendência de aquecimento total, nós poderemos ter problemas para 2 bilhões de pessoas, porque poderá até 2/3 das geleiras do Himalaia estarem derretendo se a temperatura aumentar em 5 graus centígrados como média. Se nós conseguirmos evitar isso e ficarmos com aumento de temperatura de apenas 1,5 graus centígrados, 1/3 das geleiras do Himalaia estarão derretidas até 2100. Temperatura. Essa loucura desse verão aí, a semana passada, o senhor me falava fora do ar que a nível nacional, Blumenau foi a temperatura registrada mais alta do país, né? Esse aquecimento, essa alternância para cima, a temperatura, isso é o técnico, o pesquisador, vê isso como uma crescente? Veja, pelas projeções e pelas pesquisas que estão sendo feitas, porque, veja, eu não analiso apenas a temperatura nos últimos 40, 50 anos, como fazem os meteorologistas, que têm equipamentos sofisticados e, por isso, eles conseguem fazer boas previsões. Eles têm radares meteorológicos, eles têm imagens de satélite, mas nós, como estudioso do paleoclima, isso é, do clima de milhares e milhões de anos atrás, nós olhamos pela janela do tempo profundo. E aí analisamos o que aconteceu no passado, há milhões e milhares de anos atrás, com base nos gases encapsulados nas geleiras. E essa análise, olhando para o passado, nos mostra o seguinte: nós teremos verões cada vez mais quentes e prolongados, e invernos cada vez mais curtos, porém poderão ser rigorosos. Por quê? Porque nós desorganizamos o clima. Desorganizamos as tendências que seriam normais e naturais e criamos alterações no padrão de temperatura, dos ventos e da precipitação. Entende? Então, nós já chegamos num ponto que não há mais retorno. Blumenau, quando você me perguntou, no dia 29 de janeiro, nós tivemos uma temperatura de 42,1 graus centígrados. Foi a temperatura mais alta do Brasil naquele dia, cuja sensação térmica foi de 52,1 graus centígrados. Sensação térmica é função daquela troca de calor entre o corpo e o ambiente, em função dos ventos, da umidade, coisas desse tipo. Entende? Então, na realidade, nós estamos caminhando para um beco sem saída, porque não só não estamos conseguindo deter os gases de efeito estufa, como estamos ampliando. E ainda existem aqueles que não acreditam. Trump, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, continua estimulando o uso de carvão e recursos não renováveis, como carvão, petróleo, coisas que já devíamos estar buscando alternativas. Aliás, um bom exemplo de alternativas, quem está fazendo isso é a Alemanha.
A Alemanha está com um projeto de mudança da matriz energética, talvez que seja um exemplo para o mundo. E, na verdade, eu vejo que o mundo está preocupado. Carro elétrico aí parece que é uma febre na Europa, né? Até com datas previstas para entrar no centro de Paris, lá na Inglaterra também. A gente tem conhecimento que em Oxford, o pessoal não vai mais deixar carro com combustão entrar na cidade. Central London também. Então, eu vejo Alemanha, o senhor falou. Então, eu vejo que há uma movimentação acelerada com o carro elétrico para tentar fazer um trabalho de minimizar as ações, né, do CO, né, na verdade, dessa coisa do gás carbônico no ambiente. Isso já é uma boa iniciativa, né? Sim, sem dúvida. Além do CO2, o gás carbônico também o metano, o CH4 e o óxido nitroso, né? São os gases que provocam o aquecimento. Encapsula o globo terrestre e retém a temperatura da radiação solar. E é isso que leva ao aquecimento. Eu tenho dito que eu sou um pessimista a curto prazo, mas sou um otimista a longo prazo, porque eu penso que esses exemplos que você acaba de citar e outros que estão sendo experimentados no mundo afora ajudarão a gente mudar o rumo da situação atual em termos de políticas públicas sobre matriz energética. Acredito que nós vamos conseguir reverter, não a curto prazo, porque antes disso, lamentavelmente, milhões de pessoas perecerão em função dos fenômenos que já estão ocorrendo agora. Veja, nós tivemos as maiores ondas de calor da história, tanto no Brasil, como na Austrália, como na China. São ondas de calor que não tivemos nos últimos 200 anos. Nós tivemos as maiores inundações na Inglaterra dos últimos 250 anos. Os maiores incêndios e estiagens na região sudoeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia. Entende? Então, são os maiores fenômenos meteorológicos e de estiagem no mundo que estamos assistindo a partir da década de 70, 80. E são indicativos no mundo inteiro que nós entramos num processo sem retorno. Mas isto está levando, viu, a um problema muito sério, que é, vamos lá, relacioná-los. Extinções de espécies, escassez e excesso de água ocasional, ondas de calor brutais, perdas de patrimônios da ONU, patrimônios naturais, mortandades e migrações em massa, que nós já estamos vendo e percebendo. Veja, eu tenho pessoalmente uma interpretação do que está ocorrendo no Oriente Médio. Essas guerras não estão acontecendo por acaso. Não são apenas, como a grande mídia está dizendo, por questões ideológicas. Você já está passando naquela região, nas últimas décadas, por uma grande estiagem. E na medida que vai ocorrendo essas grandes estiagens, e uma diminuição dos recursos naturais e da água principalmente, a população começa a migrar silenciosa e calmamente para outras regiões onde existem mais recursos e, acima de tudo, água. E isso acaba gerando conflitos. E esses conflitos estão, na minha opinião, na base dessas guerras que se diz hoje que são de ordem ideológica e religiosa. Não é só isso, não. É uma guerra por recursos naturais. Veja, por que Israel, por exemplo, quer tanto as colinas de Golã, aquelas áreas que são desertos? O que é deserto? Acontece que por baixo dessas areias existem lençóis freáticos milenares de água que estão lá. Então, a questão consiste em guerra por recursos. Veja, quando eu olho para o passado, eu me dou conta que nós estamos relendo a história que está nos nossos livros aí, que ensinamos lá no ginásio, enfim, nas escolas de primeiro e segundo grau. Exemplos. Os Anasazes, que era uma das populações indígenas mais antigas nos Estados Unidos, que viviam ali no Chaco Canyon, na região do Novo México, né? Eles construíam prédios de até 6 andares e rapidamente
misteriosamente desapareceram. Vejam, eles construíam esses prédios com troncos de árvores de até 1 metro de diâmetro e bruscamente se extinguiram. E quando nós fomos analisar, percebemos, com base em estudos de paleoclima, que essa fase da extinção dos anasázios foi exatamente num grande período de estiagem. Ou seja, faltou água, as florestas se extinguiram e prédios que eles construíam até 6 andares com adobe e troncos de árvores só voltaram a ser construídas no século XVIII, em Chicago, quando se descobriu o concreto e o ferro. Veja, e isso foi lá no século XI e no século XII, gente. Outro exemplo, os maias, por exemplo. Os maias que viveram entre 750 e o ano de 950, eles se extinguiram misteriosamente, viviam ali no México, na América Central, Guatemala, né? E quando fomos analisar o que aconteceu naquele período, nós reinterpretamos a causa de sua extinção e percebemos que também ocorreu devido a uma grande estiagem que ocorreu em toda essa região central. Quer dizer que, na verdade, nós, seres humanos, né, vamos assim dizer, todas as civilizações, dependem da água. Fundamentalmente. É o recurso natural mais importante. Sem ele, não sobrevivemos. Essa é a realidade. E este é o recurso natural que está sendo mais desorganizado no mundo. O que eu quero dizer com desorganização deste recurso natural? Porque, ocasionalmente, nós poderemos ter precipitações violentas localizadas aqui. E a 100, 200 quilômetros daqui, continua uma escassez brutal. Aliás, isso foi o que aconteceu em 2008, né? Enquanto os morros aqui na nossa região do Vale do Itajaí desmanchavam feito um sorvete em pleno verão, em Chapecó, Xanxerê, nós tínhamos uma grande estiagem. Então, nós desorganizamos esse tipo de distribuição dos recursos, concentrando a água ocasionalmente em algumas regiões e deixando longos períodos outras regiões com escassez de água. Muito importante isso, né, gente? Agora, eu tenho que perguntar para o senhor, dentro dos assuntos importantes também, por si só, hoje, mais uma tragédia, né? Na verdade, hoje que eu digo, tá aí, né? Mariana, né? Que há um que diz que já vem 3 anos e disseram que nunca mais, né? Aí vem... Brumadinho, né? E quantas mais? Se a gente sabe, eu sou filho de um mineiro, sei a beleza que é Minas Gerais, o seu interior, né? Coisa mais linda do mundo. Realmente a beleza das Minas Gerais é fantástico, né? E eles quebraram essas belezas criando e construindo barragens, né? Mas eu pergunto para o senhor, precisa tanta barragem? Será que essas barragens foram construídas adequadamente? O senhor também é um estudioso no assunto. Tem gente até, biólogo, falando em barragem, né? Cara que não entende, né? E muita gente querendo dizer que entende e não entende. E o tipo de barragem realmente é inadequada. Queria que o senhor pudesse fazer alguns comentários, por gentileza, sobre esse assunto. Barragem, um assunto tão discutido, tão importante, né? Que está mexendo com a vida das pessoas e, aliás, né? Matando pessoas. Como você falou, o teu estado, Minas Gerais, significa que tem muitas minas. E lá estão concentradas as grandes minas de ferro do Brasil. Bom, quando você liga a tomada, quando acorda de manhã para acender a luz, quando você toma o café, quando você liga seu carro, você está usando metais. Ferro, tungstênio, alumínio. Nós precisamos de mineração. Mineração tanto de minerais metálicos como de minerais não metálicos. E Minas Gerais é um grande produtor de minerais, especialmente os não metálicos, que nós precisamos no cotidiano. O problema é que as agências nacionais, eu digo, quais são elas? Principalmente a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Mineração, que era o antigo DNPM, uns 60 dias para cá foi modificada. Enfim, as agências que teriam a função e a obrigação de licenciar essas barragens, que foram mal feitas, né? São barragens
estão sendo elevadas a montante, com elevação a montante, ou seja, na medida que vai jogando o rejeito líquido com água e os resíduos, eles vão avançando e colocando alteamento a montante. Ou seja, é um degrau sobre outro degrau, mas o de baixo está recebendo uma pressão cada vez mais alta. Eu estive analisando as imagens e percebi já no primeiro dia que apareceu a grande imagem, que embaixo aparecia umidade. Mesmo estando a quantos quilômetros, a centenas e centenas de quilômetros de lá, dava para perceber que a barragem estava dando sinais e não se tomou nenhuma providência. Agora, veja, quais são os responsáveis por essas tragédias, né? Eu diria que são, em primeiro lugar, a própria empresa, a Vale, que devia ter tomado providências. Mas ela diz a seguinte: não, mas eu contratei consultorias ambientais, inclusive internacional, da Alemanha, que atestaram que estava seguro. Mas, veja, isso é uma forma também de tirar suas responsabilidades. E como você muito bem falou, de repente essas consultorias ambientais não têm técnicos preparados o suficiente para analisar esse tipo de situação. Eu diria que as agências nacionais que, em última instância, permitem o licenciamento ambiental dessas barragens e teve gente suficiente para dar os licenciamentos ambientais, agora estão dizendo que não tem gente suficiente para analisar as barragens. Ora, se tiveram gente suficiente para dar as licenças, como é que não tem gente suficiente, não tem técnico suficiente para avaliar o risco que elas têm? Sabe, das 24, 30 mil barragens, parece que são 24 mil, outros falam que são 30 mil barragens, nós temos mais de 3, 4 mil barragens de alto risco. Então, mas elas receberam as autorizações das agências nacionais, entende? Então, teve gente para dar essas licenças e agora não tem gente para avaliar. Que coisa estranha. Sabe, o grande problema, na minha opinião, é que as agências nacionais sempre foram cabides de emprego de pessoas indicadas pelos partidos políticos. Ou seja, a administração pública neste país nunca foi levado muito a sério, especialmente no que diz respeito à questão das barragens e da questão ambiental, que sempre foi transformado em cabides de emprego indicado pelos políticos e pelos partidos políticos, indicando amiguinhos lá dentro para acomodá-los lá dentro e que não são experientes nessas áreas. Faz de conta, né, gente? O famoso faz de conta, que eu particularmente tenho apontado e falado disso há muitos anos da minha vida, esses 31 anos de profissão, na parte de rádio, jornal, televisão. Vergonhoso faz de conta. Até quando, meu Deus do céu, esse assunto tão grave, né? Que é gravíssimo, porque está matando pessoas, né? Olha só, tem gente que não vai enterrar o seu ente querido, porque está lá no meio de rejeitos de ferro, que aquilo ali secou. É um concreto aquilo ali. Com 15, 20 metros de espessura de lama. Como é que vai buscar esse ser humano, meu, tá lá? Então aí vem realmente um comentário bem forte e é direcionado a isso, a responsabilidades, né? Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa, porque, imagina, né? O rapaz vai lá casar, vai lá da Austrália com a moça, tal, vai lá visitar o seu pai numa pousada e daqui a pouco... E a mãe falou isso, né? Não precisava ter acontecido isso, né? Então as coisas acontecem no Brasil e esse faz de conta que me deixam muito magoado como ser humano, como um amante desse país aqui, que é grandioso, é maravilhoso, mas nós temos que banir o faz de conta. Isso que mais me machuca é isso, que nós estamos hoje falando de Brumadinho, falamos outro dia de Mariana, não morreu tanta gente, graças a Deus, mas... o meio ambiente foi devastado, né? E isso o pessoal também não está falando. Eu queria tocar nesse assunto com o senhor, porque aquela água, aquele peixe, quando nós vamos ter realmente uma adequação para voltar à normalidade? Isso leva muitos anos, né, doutor? Aí cabe uma explicação. A barragem da Samarco foi uma tragédia, morreram 19 pessoas, né? Foi uma tragédia por termos perdido essas pessoas. Mas, do ponto de vista ambiental, ela foi uma tragédia maior do que a tragédia de Brumadinho.
E aí vão morrer provavelmente mais de 350 pessoas, ou já morreram mais de 350 pessoas. Como você muito bem disse, boa parte delas nós não vamos mais jamais encontrar, porque estão soterradas a 15, 17, 20 metros de profundidade no meio da lama. Mas essa tragédia foi menor do ponto de vista ambiental. Mas, de qualquer forma, toda a tragédia ambiental é um processo irreversível, porque poderemos ter perdido espécies, especialmente espécies aquáticas. O rio está morto, o rio Paraopeba está morto. A falta de oxigênio, a densidade daquela água e a quantidade de metais que tem lá dentro, especialmente de ferro, inviabiliza a vida pelos próximos anos, provavelmente durante uma década. Muito triste isso, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria... Porque tem muita gente falando e comparando, né? Uma barragem como aquela, a montante, o que que é? É o rejeito, em cima de rejeito, em cima de rejeito, como bem já falado pelo doutor. Nossa barragem aqui de Botuverá, que nós estamos lutando tanto que os governantes de Santa Catarina conseguiram desviar o foco, o dinheiro nosso aqui da barragem de Botuverá, outra vergonha que aconteceu na nossa cidade, nossa região, né? Aliás, né? É muito triste isso, porque parece que Brusque está e a região está sozinha, né? Ultimamente, até não tem nada a ver com o assunto, mas eu sou obrigado a comentar, até uma agência do Ministério do Trabalho da cidade está sendo fechada. Então, a gente já depende de ligação para a Celesc ligar para Blumenau. A gente, para doar sangue, tem que ir para Blumenau. Com todo respeito a Blumenau, viu, doutor? Um abraço para Blumenau, não tem nada a ver Blumenau com essa história. Mas tem que ter a história da nossa cidade. Ou seja, para tirar sangue, doar sangue, tem que ir para Blumenau. Celeste, como eu falei, para tirar uma carteira de trabalho, tem que ir para Blumenau, Itajaí, daqui a pouco, vai fechar a agência, né? Então, tratamento de câncer, muito obrigado, Blumenau também, mas uma cidade tão rica como a nossa, né? Ter tantos problemas com câncer, principalmente esse câncer que atinge tantas mulheres, né? O câncer do seio e etc e tal, nós temos que ir a Blumenau. Então, quer dizer, além de tudo, é uma vergonha para a cidade de Brusque. Agora, eu quero focar realmente nesse assunto da barragem do Botuverá, porque muita gente está falando uma coisa que não sabe, né? Ah, tá vendo? Ainda bem que não fizeram a barragem de Botuverá. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Deixar bem claro isso. Nós precisamos da barragem, sim, para prevenir encheias. Nós precisamos da barragem para turismo, para gerar energia, para gerar água potável, né? Agora, o senhor fala também, eu sou obrigado a comentar antes do senhor ter a palavra, que uma obra de engenharia, a natureza, ela vem cobrar o espaço dela. Agora, é claro, tem que ter manutenção, tem que ter feito uma coisa certa, né? Chega a vergonheira dessa ponte de Florianópolis, que é um caminho de roubalheira vergonhoso para Santa Catarina, isso também. Há quantos anos eu cheguei aqui e eu escuto falar da ponte Hercílio Luz, né? Até quando eles vão roubar dinheiro, não vou entregar essa ponte, né? Eu sou outra vergonha para Santa Catarina. Mas vamos falar especificamente da barragem Botuverá agora, para o pessoal entender o técnico, né, o estudioso, para falar da importância e tem alguma coisa a ver, doutor? Por favor. Sim, Banana, deixa eu explicar. Eu trabalhei no norte do Rio Amazonas e no sul do Rio Amazonas em recuperação e restauração ambiental, onde tinham barragens de rejeito com milhões de metros cúbicos, não de rejeito de ferro, mas de um outro minério, para duas grandes empresas, uma internacional e outra sócia com empresas nacionais e internacionais. E agora, recentemente, em dezembro, se não me falha a memória, né, um pouco antes desse desastre, eu tive que dar um parecer sobre dois aterros de rejeito de mineração aqui no sul. E nos dois casos, eu tive que não aceitar o projeto porque estavam mal construídos. Tinham sido construídos por um engenheiro civil que não conhecia os aspectos geológicos e geotécnicos, isso é importante, aspectos geotécnicos, de mecânica de solos. Eu já fui, durante uns 2 anos, professor de mecânica de solos para engenheiros civis, isso no milênio passado, né? Que há 50 anos que eu leciono na FURB, né? Então, e tivemos que não aprovar esses 2 projetos de barragens. Mas existem barragens e barragens. Existem barragens para retenção da água, ou seja, barragens secas que se fecham as comportas quando vem a onda de cheia para evitar inundações a jusante.
Existem as barragens de geração de energia, que está continuamente correndo água para geração de energia, e existem as barragens mistas, que cumprem com as duas funções. Até onde nós sabemos, esse projeto aqui de Botuverá é uma barragem mista, em que vai gerar energia e, quando houver necessidade, se fecham as comportas para reter a água lá em cima e para dar um tempo para que a água aqui de baixo escoe e só depois libere a água que ficou retida lá em cima. Então, precisamos de uma barragem dessa? Sim. Mas eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos sobre esta barragem. Eu estive lá nessa região com o professor Baca, com o pessoal do Parque Nacional da Serra do Itajaí, a diretoria, e me impressiona uma coisa. Os vales aqui para cima, onde vai ser implantada a barragem, ele é um vale fechado, em forma de V fechado. Portanto, para poder reter uma quantidade de água suficiente para evitar inundações aqui para baixo, nós vamos ter que ter uma barragem muito alta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que me chama a atenção é que essa região, assim como aqui em Brusque, é formada por um tipo de rocha que nós chamamos de xisto, que tem xistosidade. É como se fossem as folhas de um livro, cheia de laminação. Então, é muito importante que esta barragem esteja muito bem ancorada na rocha e no xisto firme, não alterado, o que nós chamamos sã, no sentido de que as suas ombreiras estejam garantidamente ancoradas na rocha em profundidade, sob o risco de provocar uma tragédia igual ou maior do que aquelas que nós vimos lá em Minas Gerais. Acho que isso é muito importante. Deverão ter geólogos e geotécnicos acompanhando de perto essa barragem. Não pode ser feito por leigos e nem por pessoas que não conhecem a própria região. Recado importante, né, gente? Você veja que a importância da barragem, mas o problema é ter gente competente para acompanhar projeto, né, no desenvolvimento, porque pode gerar uma catástrofe. Né? Sem dúvida alguma, viu? E aí nós precisamos de uma equipe multidisciplinar que envolve engenheiros civis, geólogos, geotécnicos, enfim, todas essas áreas do conhecimento que trabalham com a engenharia e geotecnia, para que a gente implante uma barragem com segurança e que não haja os riscos que nós estamos vendo aí nessas barragens de estocagem de rejeito de ferro, como nós vimos nos últimos tempos. Doutor Juarez, José Almonte, né? Sempre bom estar aqui. Bom, estamos começando fevereiro, né? Eu queria que o senhor falasse, antes de encerrar, dos projetos para esse ano, né, dos estudos. Parece que vem um novo livro aí também. Queria que o senhor pudesse discorrer das futuras ações que os estudos, né, e a preocupação com esse mundo, né, maravilhoso que nós vivemos, né, gente? O mundo é maravilhoso, né? O homem é que mexe muito com esse mundo, né? E quando o senhor fala do Trump, né, eu fico assim, todos nós que a gente lê, o teu Dixon está aqui comigo nas gravações, né? Essa meninada nova, vai lá na internet e tal. Tem gente que defende o Trump, olha, voltou o aquecimento lá na economia americana e tal, mas nem só de aquecimento da economia americana, brasileira, mundial, vive um ser humano, né? Então nós temos que ter caminhos, como o senhor falou, né? A geotecnia, quer dizer, o técnico fazendo o certo, né? O economista e o gestor público fazendo o que é correto, né? Então nós estamos cansados daquele negócio, não, o cara, ele, como diz, desculpe, né? Ele roubou, mas fez, né? Chega disso aí. Ou seja, nós temos que fazer bem feito para que a gente possa proteger o meio ambiente, o cidadão, que a gente não tenha mais Brumadinhos, Marianas da vida, né? Que não se pense só no capital. Eu sei que o capital é importante, se não tiver dinheiro para pagar a conta, né? E é uma coisa depende da outra. Mas o que o futuro espera, né? Qual o técnico, uma pessoa ligada ao meio ambiente, ligado à geologia, preocupação nesse mundo de meio ambiente, no dia a dia, quais são os projetos, os estudos, né? Queria que o senhor falasse um pouco desse 2019 para o senhor aí e para todo aquilo que envolve o conhecimento e desenvolvimento para esses estudos. Bom, eu diria, primeiro fazendo uma abordagem no que falou no início, eu diria que nós temos algumas tendências que nós deveremos reverter.
Primeiro, o crescimento da população mundial. Hoje nós somos 7 bilhões e 100 milhões de habitantes no mundo. Só nós, humanos, já consumimos 40% de toda a produção líquida da vegetação, isto é, a fotossíntese. E o resto todo de todas as outras espécies, de que vão viver? Se só nós, humanos, já estamos consumindo 40% de toda a fotossíntese produzida na Terra. O segundo problema sério é que de geração em geração nós estamos aumentando e sofisticando o consumo. Então, os nossos avós consumiam menos que nós. Nós estamos consumindo mais que os nossos pais. E os nossos filhos vão consumir mais do que nós. Ou seja, de geração em geração, nós estamos aumentando o consumo de recursos naturais e gerando mais resíduos sólidos e gasosos, que provoca o aquecimento global. Além do mais, tem o terceiro aspecto, que são as questões socioeconômicas e culturais, onde os países de primeiro mundo impõem determinadas regras aos países emergentes, os países mais pobres. Então são esses três grandes problemas que, na minha opinião, hoje a humanidade vive e tem que pôr um redirecionamento nesse sentido. Bom, do meu ponto de vista, eu estou aí com alguns projetos para esse ano, né? Um deles é a publicação de um livro cujo título ainda não está definido, será publicado pela editora e livraria Apris, que será lançado no Brasil e em Portugal, cujo título provavelmente vai ser a Teoria do Caos e um novo modelo para a restauração ambiental. Deve ser um livro de umas 300 páginas, com experiências de campo, inclusive com experiências que fizemos com medidas de radiação solar e as interações entre o processo da sucessão ecológica no campo. Durante 2 anos e meio, nós medimos 24 horas por dia, minuto a minuto, tudo que estava acontecendo numa área que estava em recuperação. Inclusive medidas da radiação solar, temperatura do ambiente, temperatura do solo a várias profundidades e o que estava acontecendo durante esses 2 anos e meio naquela área em recuperação. E para nós foi muito impactante os resultados, porque, aliás, a nossa querida professora Lúcia Seveniani, que nos deixou alguns anos atrás, me alertou: Juarez, você já se deu conta que você quebrou um paradigma da área de botânica quando comprovou que o processo da sucessão ecológica não é um processo linear, mas é um processo caótico com altos e baixos? Não quer dizer com isso que o caos não é previsível, não é? Ele é determinístico, sim. A gente não sabe por que caminhos as mudanças vão ocorrer, mas é como eu diria numa metáfora: todos os caminhos levam a Roma, mas esses caminhos são tortuosos. Ou seja, o caos aparentemente provoca uma coisa imprevisível, mas não é verdade. O caos é determinístico, sim. Nós sabemos onde começa e sabemos onde vai terminar, mas não sabemos por que caminhos vai chegar até lá. Esse livro vai abordar muito essa questão, e que eu espero estar até julho, estar com ele pronto, e vamos publicar até o final do ano. Bom, o segundo projeto que está em mente, já convidei um professor doutor em desastres da FURB, no doutorado lá da FURB, porque eu estava dando uma aula para os mestrandos e doutorandos e usava uma imagem de James Diamond, que escreveu um best-seller mundial de como as sociedades humanas escolhem o sucesso e a extinção. É um best-seller. Então ele fala dos Anasasis, ele fala dos Maias, enfim, populações que se extinguiram porque eles dizimaram o meio ambiente e os recursos naturais. Aquilo que nós estávamos falando, por exemplo, dos Anasasis e os Maias. E falou também, tem um capítulo dedicado especificamente para os Moais da Ilha da Páscoa. E quando eu estava usando uma imagem dele, aliás, dele não, de uma escavação que foi feita recentemente nos Moais. Os Moais são aquelas cabeças que existem daqui para cima, executados pelos pascuenses. Quando
Quando foram fazer uma escavação em profundidade, perceberam que não era só a cabeça, era o corpo inteiro. E aí eu dei um zoom na imagem, feita agora recentemente, uns 3, 4 anos para cá, e me dei conta que ali era uma rocha diferente que estava da cabeça para baixo. Porque a Ilha da Páscoa foi formada por manifestações vulcânicas. E lá, assim como o nosso Planalto vulcânico aqui, e o Havaí, o Mauna Loa, esses vulcões geram uma lava preta, que é o basalto, muito fluida, que dão aqueles espetáculos à noite, né? Mas que não são explosivos. Normalmente não são explosivos. Eles escoam como um azeite de oliva, de alta temperatura, chegando a 1.200 graus centígrados. E os moais todos foram feitos com esse tipo de basalto. E James Diamond diz o seguinte: os pascoenses se extinguiram quando derrubaram a última árvore. Eu estou convencido, com mais de 90% de probabilidade, de que não é verdade. Eu estou a fim de fazer uma pesquisa, tenho que pedir licença para o governo chileno para fazer essas pesquisas. Já estão montando um projeto para contestar essa versão. Neste caso, no caso dos pascoenses, aparentemente não é verdade. A conclusão que James Diamond chegou não reflete a realidade. Porque quando eu dei um zoom na imagem dessas escavações nos moais, eu percebi que tinham seixos de materiais brancos arredondados que não tem na ilha. Então, o que eu sugiro nessa pesquisa é que os pascoenses não se extinguiram porque derrubaram a última árvore. Lá foi uma tragédia geológica. Muito provavelmente um grande terremoto que ocorreu na Cordilheira Andina, que nós sabemos é frequente os terremotos ali, porque é uma zona de colisão de placas tectônicas, e ali provocou um grande tsunami que revolveu o fundo do oceano e cobriu grande parte, se não toda a Ilha da Páscoa, e com isso levaram os pascoenses também. Esses seixos arredondados, que só existem no fundo do oceano, só pode ter sido jogado ali por um grande revolvimento devido a um grande tsunami. Nós estamos aí com o projeto já em andamento e vamos ver se até o final do ano a gente leva adiante. Antes da gente encerrar, me veio a pergunta aqui para mim fazer também. Tsunami, né? A gente teve aí alguns tsunamis históricos, tristes, né? Que vitimaram muita gente, né? A tendência é a evolução também de alguns tsunamis pelo mundo afora, devido a essas alterações climáticas? Existe a vinda de outros tsunamis ou os estudiosos dizem que isso foi um fato isolado? São dois assuntos diferentes. Os tsunamis estão ligados a forças geológicas internas, como vulcões, terremotos, ajuste das placas tectônicas, que não tem nada a ver com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são fenômenos exógenos, externos, enquanto os terremotos, os vulcões, são fenômenos causados por forças geológicas internas. Ok, então na verdade o vulcão tem influência direta nos tsunamis, é isso? Sem dúvida alguma. Okay. Podem ter. Podem ter. Mas isso é uma evolução que pode ter ou não, né? Sim, porque os terremotos podem também gerar grandes tsunamis. Eu vou dar um exemplo aí de uma simulação feita pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. A ilha do Havaí já tem uma altura de mais de 8 quilômetros, dos quais 5 quilômetros está abaixo do nível da água. Os outros 4 e poucos está acima do nível da água. E continua crescendo, porque a lava está saindo, está acumulando, formando esse cone, né? A lava, e está aumentando. E já existem fendas que estão preocupando muito. E a simulação feita pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostra o seguinte: se uma dessas falhas romper uma parte, e é uma questão de tempo, pode durar 1000 anos, mas vai acontecer. Essa parte da ilha do Havaí vai cair para mais de 5 quilômetros de profundidade e vai deslocar um volume de água, formando um tsunami que poderá chegar a 300 metros de altura em relação ao nível médio do oceano da região e poderá chegar a uma velocidade de 500, 600 quilômetros por hora e varrerá toda a costa oeste americana. Isto já foi feita uma simulação.
Só que não se sabe quando, porque esse tipo de previsão é muito difícil. Mas que um dia vai acontecer, vai acontecer. Por que eu digo que um dia vai? Isso já ocorreu no passado. Quando, sabe, nós que estudamos geologia, nós não olhamos para o tempo imediato, mas olhamos para o tempo profundo. E quando nós olhamos para o tempo profundo, esses eventos geológicos, eventos de mega atividades vulcânicas e mega terremotos sempre aconteceram. E a natureza vai continuar seus processos. Não é porque nós estamos aqui que a natureza vai dizer, agora os humanos estão lá, não vamos mais provocar esse desastre. A natureza vai continuar seus processos. A gente pode dizer que a natureza vem buscar o espaço dela? Veja, não deixa de ter uma certa verdade, né? Ela, quando, por exemplo, ocupamos as várzeas, né? E você tem as inundações, ela está ocupando seus espaços. Quando nós estamos fazendo, como pretendemos fazer agora em Balneário Camboriú, que é o engordamento da praia, onde vamos bombear areia lá do fundo do oceano e ampliar a área de balneabilidade, nós estamos criando, na minha opinião, eu já disse para o presidente da Fátima, hoje o IMA, um grande problema para o futuro. Numa primeira etapa, todo mundo vai aplaudir, a mídia vai aplaudir, oba, agora nós temos grandes praias, dá para até fazer canchas de esporte ali, vai ser uma beleza, todo mundo vai aplaudir. Mas daqui 50, 100 anos, talvez menos, dependendo da elevação do nível do mar, nós teremos um grande problema. Acontece que nós vamos bombear areia lá do fundo e aterrar, fazendo o que eles chamam de engordamento da praia. Só que a areia é porosa e permeável. Como as projeções de elevação do nível do mar são de 98 centímetros, hoje poderá ser mais. O nível do mar subindo 98 centímetros, o que vai acontecer? Essa água salgada vai migrar para dentro desse aterro de areia e vai acabar emergindo lá nos bueiros, dentro da área urbana atual, nos sanitários das residências mais baixas e vai começar a borbulhar em plena Avenida Atlântica, em plena cidade hoje urbana de Balneário Camboriú. Eu não vou estar mais aqui para ver isso, mas é uma questão de tempo, porque a areia é porosa e permeável e a água subterrânea vai migrar e com 98 centímetros vai acabar emergindo lá nos bueiros da cidade hoje. Não é fácil escutar essas coisas, né? Mas técnica, estudos, né? Estudo científico, tá aí. É uma coisa para a gente pensar, refletir e tomar atitudes hoje. Mas atitudes com balizamento, com estudos realmente, com capacitações, com valorização dos técnicos, né? E das pessoas ligadas ao meio e, acima de tudo, com conhecimento de causa, né? Fica o registro, mais uma entrevista muito bacana, me sinto muito feliz de estar aqui novamente na sua casa, muito obrigado por nos receber aqui, o canal 24 Horas se sente sempre lisonjeado de estar entrevistando o Dr. Juarez José Almonte, principalmente as informações, que essa é a obrigação com o meio de comunicação, levar a informação adequada, verdadeira, balizada, através do conhecimento e orientativa. Portanto, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui, eu e o Dixon Krieger, momento que a gente faz uma reflexão, né? Como o senhor falou, a praia de Balneário está sendo feito esses estudos, vai ser um dispêndio muito forte. Eu acho até que devia se preocupar muito mais em levar um esgoto lá para longe, um emissário, né? Cuidar da saúde, porque hoje o esgoto é o que causa muitos malefícios à saúde, e é provado isso, né? Quando tem saneamento básico, tem saúde do seu povo, né? Mas a Dubai brasileira, né? Construíram o prédio errado, tem sombra lá, e o que eles estão fazendo? Então vão aumentar a praia, né? Vai ser bacana, mas vai se pagar, como bem falado pelo Dr. Juarez José Almonte, pagar preço daqui a 50, 60 anos. Eu também não vou estar aqui, né? Com 50, 61, acho que com 111 eu não sei se eu vou estar aqui, né? Mas fica o registro, né? E para a história da nossa Brusque, da nossa Santa Catarina, de Balneário, nossa região do Brasil, através desse bate-papo aqui gostoso com o Dr. Juarez José Almonte. Muito obrigado. Mais uma vez, né? Sempre um prazer, né? Pela amizade, pela confiança, e me sinto muito lisonjeado de ser seu amigo, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de poder passar para vocês essas informações, porque eu penso que a mídia tem um papel relevante na educação do povo. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Canal 24 Horas, registrando
não é uma história, né? É um momento importante para a gente poder fazer avaliações. E a importância delas para a gente ter um futuro melhor para o meio ambiente e para todos nós. Pense nisso. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta.